aos que permanecem aqui no templo, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Hoje, nós leremos apenas 2 versos dessa carta. Apenas os versículos 1 e 2. 1 Timóteo 5, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Vamos orar? Senhor, te louvamos pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de nessa noite podermos meditar na Tua Palavra, ser ensinados pelo Teu Santo Evangelho. E o nosso pedido, Pai, é que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades, que possamos assim, Pai amado, ser confrontados, ensinados e moldados por aquilo que Cristo mesmo tem para nós como a sua igreja, como o seu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, eu creio que a maioria de nós, aqui presente, já assistiram um antigo seriado de TV chamado A Grande Família, certo? Creio que todos nós, pelo menos um episódio, já vimos. Era um seriado que contava o dia a dia de uma família que era muito unida, mas que ao mesmo tempo vivia em constantes brigas. Contudo, era uma família que, apesar disso, no final sempre pedia perdão e buscava a melhor maneira de viver uns com os outros. E apesar desse seriado ser um programa de humor, ele traz uma verdade que se aplica muito bem a nós como igreja. Nós como igreja somos chamados como uma grande família, um ambiente onde haverá sim discórdias, onde haverá sim necessidade de sermos exortados, mas que no fim deve culminar em amor que promove reconciliação e unidade. E meus irmãos, igreja, com toda certeza, é um dos ambientes mais preciosos que um ser humano pode frequentar. É nesse ambiente onde nós aprendemos sobre as Escrituras, sobre a Escritura. É nesse ambiente onde nós temos a oportunidade de ser edificados. É nesse ambiente onde nós vamos compartilhar as nossas vidas uns com os outros. É aqui que nós choramos, é aqui que nós nos alegramos e, sobretudo, é aqui onde nós somos mutuamente exortados. A igreja, ela deve ser como uma grande família, onde nós buscamos viver juntos uns aos outros em amor, em edificação, em aprendizado. É na igreja onde nós exortamos e somos exortados, a fim de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É exatamente sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Para nós entendermos um pouco do contexto desse novo bloco que se inicia aqui, nós temos que nos lembrar de tudo que já foi feito até aqui nesse momento. Paulo, ele já gastou toda a primeira parte dessa carta, de 1 Timóteo 1 até o capítulo 3, mostrando como ele deveria, Paulo mostrando a Timóteo como ele deveria organizar essa igreja. E no capítulo 4, Paulo instruiu a Timóteo como ele deveria se portar para ser um bom ministro, como ele deveria se portar para ser alguém que pastoreava aquela igreja de modo correto. E de agora em diante, do capítulo 5 e no capítulo 6, os 2 últimos capítulos dessa carta, Paulo ele vai gastar tempo mostrando a Timóteo como ele deve lidar com cada um dos grupos que compõem a igreja. Então Paulo aqui vai mostrar como lidar com os idosos, como lidar com os jovens, como lidar com as viúvas, com os presbíteros, com os servos, com os senhores, com os ricos, enfim. Paulo, daqui até o final dessa carta, vai tratar sobre vários grupos. E Paulo reconhece, então, ao mostrar que há vários grupos na igreja, que a igreja ela é composta, então, por essa diversidade. Pessoas mais velhas, mais novas, homens, mulheres,
pessoas em estados socioeconômicos diferentes, mas eles convivem todos juntos. Todos eles são chamados de igreja. E Timóteo, como pastor desta igreja, deveria saber lidar com toda essa diversidade. E apesar desse texto ele ser para Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, ele também se aplica a nós como igreja, porque nós somos chamados dessa grande família do Senhor. E devemos aprender a conviver e a edificar uns aos outros. Nós sempre teremos no nosso meio pessoas das mais diversas idades, das mais variadas origens, com histórias diferentes, mas que por meio dos vínculos da fé, são feitas uma só família. E devem viver debaixo de uma mesma orientação, a orientação da Escritura. E exatamente essa é a nossa mensagem de hoje. Nós vamos ver sobre as exortações bíblicas na igreja. Sempre agindo com firmeza, lembrando que a igreja, ela é uma família, com vários grupos, que devem buscar crescer sob a orientação da palavra. E é sobre isso então que nós vamos pensar nesta noite. O primeiro ponto que nós temos aí no nosso texto é como exortar com toda a firmeza. O primeiro detalhe que nos chama a atenção nesses dois versículos que nós lemos aqui, é que há apenas dois verbos em todo, apesar de ser um bloco pequeno, mas ainda assim o fato de ter apenas dois verbos nos chama a atenção. Se você observar, existe apenas o verbo repreenda e o verbo exorte. Essas duas palavras, na nossa língua, no português, elas são palavras muito próximas. A gente até usa às vezes como sinônimo, né? Repreensão como sinônimo de exortação. Só que no original, no grego, elas são palavras com um sentido muito diferente uma das outras. A primeira delas, que ele usa, repreendas, epiplesso, né, em grego, traz consigo uma ideia de agir de maneira áspera, agir com violência, com gritos, com palavras ofensivas, de maneira rude. Então, um conselho aqui é, quando você for repreender alguém, não faça de maneira rude, não humilhe, não venha a denegrir. Mesmo que o outro necessite de exortação, ele não deve ser humilhado ou diminuído. Antes, ele precisa do nosso respeito. Então, essa recomendação aqui nos mostra que nós precisamos compreender que exortação não é humilhar o próximo, ainda que ele esteja errado. Esse não é o caminho das Escrituras. Portanto, o que se espera dos crentes, sobretudo daqueles que são chamados para exercer a liderança, é que ao exortar o irmão, tal ato seja feito com graça, seja feito com amor. E é exatamente isso que fica claro na outra palavra que Paulo usa aqui, exorta. A palavra paracaléu, ou seja, venha, um termo que significa de forma resumida, ensina com amor. Essa que é a lógica aqui. A ideia dessa palavra, exorta, é a ideia de um pai amoroso, que olha para o seu filho que fez alguma coisa errada, e ele precisa ser exortado porque ele fez algo errado. Mas então esse pai chama a atenção com graça, e ensina a como caminhar na direção correta. A lógica é caminhar junto para o faltoso aprender qual que é o caminho correto. Coloca a pessoa do lado, repreenda, mas ensine o caminho da retidão. Com isso, Paulo deixa claro que o papel da exortação não é diminuir ou humilhar o outro, mas sim confrontar, ao mesmo tempo que se mostra qual é o caminho correto. E, meus irmãos, também fica claro que exortar é uma ordem aos ministros. É uma responsabilidade que cabe aos presbíteros, aos pastores da igreja, já que essa é uma instrução dada diretamente a Timóteo, o pastor da igreja nesse momento. Essa exortação, então, deveria ser conduzida pelo pastor de duas formas, tanto de modo público, ou seja, ele deveria exortar tanto por meio da pregação, bem como ele deveria exortar de modo particular,
através do aconselhamento individual. Como fica claro para nós lá em 1 Timóteo 4, no versículo 13, que nós já vimos. Então fica claro que uma das funções pastorais que precisam ser desenvolvidas diante da igreja é exortar. Não é que o pastor tem que ser rude ou ser áspero ao confrontar, mas ele precisa confrontar a igreja, de forma graciosa, de forma amorosa, mas ainda assim confrontar. Porque quando um ministro falha na sua missão de exortar a igreja, seja por negligenciar, ou seja quando ele não exorta, ou seja quando ele faz essa exortação de maneira rude, esse ministro está falhando no ministério da palavra, porque o negligenciar não é o caminho, ao mesmo tempo que exortar de maneira rude também não é o caminho. Portanto, meus irmãos, a igreja ela deve compreender uma verdade implícita dessas orientações, não para o pastor, mas para a igreja em si. Os crentes, meus irmãos, e escutem muito bem isso aqui, vocês que são crentes, não podem desejar ter um pastor ou ter um presbítero que nunca os confronte. Vocês não podem querer um pastor ou um presbítero que é conivente com os seus pecados. E nós temos visto isso muito frequentemente no meio evangélico. Pastores e igrejas, onde as palavras são apenas afagos, apenas incentivos. As pregações sempre são: Deus te ama, Deus cuida de você, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te dar bênção, a cura, tudo vai dar certo. Pregações que dizem que as pessoas são boas, que nós somos muito amados por Deus, que tudo que nós quisermos Deus vai nos dar, que nós somos o centro do coração de Deus, e tantas outras coisas. Só que muita emoção, mas nenhuma exortação, nenhuma confrontação de pecados. Aparentemente nós temos medo de exortar, porque nós estamos muito mais preocupados com aquilo que os outros vão pensar da gente, do que aquilo que Deus nos ordena fazer, do que aquilo que Deus mesmo pensa de nós, quando somos relapsos com a nossa responsabilidade. Meus irmãos, algo está errado. Aqueles que são chamados para liderar a igreja, aqueles que são chamados para levar a mensagem de Deus, precisam ser pessoas que confrontam veementemente a igreja em todo o tempo. Com isso, eu não estou dizendo que confrontar é uma tarefa fácil. Eu só estou falando que é um dever. É um dever que recai sobre toda a liderança da igreja. Ao mesmo tempo que exortar é uma tarefa difícil. É difícil nós exortarmos quem nós amamos. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Davi com Natã. Davi, após adulterar com Batseba, ele recebe a visita do profeta. E a missão do profeta era mostrar para Davi que ele estava errado. Davi precisava ser exortado. Mas como é que Natã faz isso? Está lá em 1 Samuel capítulo 12. Se você olhar lá, é um texto grande, a gente não vai ler, mas se você quiser ler, você vai ver que o profeta chega até Davi com todo cuidado. Ele conta uma história, ele prepara o terreno, ele não fala de maneira rude, de maneira repentina, mas ele leva Davi a entender a situação, para que então o próprio rei Davi fale qual é a sua sentença. E nesse momento o profeta Natã o confronta em seu pecado, leva ele a entender que ele estava errado, para que assim Davi não fosse apenas confrontado no seu pecado, mas que ele aprendesse com aquela situação, e isso lhe fosse uma oportunidade de mudança de conduta. Nós vemos algo muito parecido também no ministério de Cristo Jesus. No texto que nós lemos de João capítulo 6, nós temos que Jesus, em um dos seus discursos, ele confronta os fariseus, e dizem: só quem crer em mim vai ser salvo. Lá em João 6, o versículo 52 ao versículo 59. E muitos dos discípulos de Cristo chegam assim: mestre, que palavras duras, o Senhor está falando coisa difícil demais, o povo vai ficar assustado,
O povo vai espanar. Não pode falar tão difícil assim. Não pode ser tão duro. Só que Jesus, ele diz: olha, é duro o que eu estou falando, mas é a verdade. E eu não vou mudar para agradar a homens. Como fica claro dos versículos 61 ao versículo 65. E esse discurso de Jesus foi tão severo, que João 6:66 diz que muitos deixaram de seguir Jesus naquele momento. Muitos que seguiam Jesus o abandonaram, porque Jesus era duro demais. Até que Jesus pergunta para os 12, e vocês? O que vocês querem? O que vocês estão esperando de mim? O que vocês acham que eu tenho que fazer? Ao que Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. São palavras duras, são palavras que confrontam, são palavras que fizeram muitos ir embora, mas como Pedro reconhece, são palavras de vida. Eram palavras duras, mas eram palavras que geravam mudança e transformação. E meus irmãos, esse é o padrão que Cristo quer deixar para a sua igreja. A pregação do Evangelho não tem que agradar a homens. O compromisso da pregação não é agradar ninguém que está aqui, e sim trazer a verdade à luz do Evangelho. Essa é a mesma verdade dita novamente por Paulo, lá em Gálatas 1, no versículo 10. A nossa proclamação não tem que agradar pessoas, ela tem que proclamar a verdade de Deus. Não interessa se você é agradado ou não, o que interessa é se a verdade está sendo proclamada. E é por isso que fica claro, a igreja ela precisa ser exortada. Essa mesma verdade é dita a Timóteo na sua segunda carta, em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada e útil para repreensão, para educação na justiça. Meus irmãos, apenas a palavra ensinada e aplicada na nossa vida pode nos conduzir em santificação. E essa é uma ordem clara aos ministros, aos presbíteros, ao pastor da igreja. Devemos exortar, temos que confrontar, seja qual custo isso gerar. E ao mesmo tempo, de forma paralela, a igreja também é chamada para exortar uns aos outros mutuamente. O autor de Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 12 e 13, nos afirma que a nossa missão como igreja também é zelar pelo bem espiritual do nosso irmão. Meus irmãos, sabe por quê? Porque o pecado engana, o pecado cega, o pecado faz com que nós nos acostumemos a viver de maneira equivocada, em perdição, ao ponto de muitas pessoas não enxergarem que estão vivendo em pecado, não enxergarem para onde estão caminhando. E meus irmãos, nós não podemos ver aqueles que estão conosco na caminhada. Você não pode ver o seu irmão padecendo sobre o poder do pecado e ser omisso. Precisamos exortar aos nossos irmãos. Precisamos comunicar à liderança da igreja para que a liderança intervenha. Nós não podemos ficar em paz ao ver os nossos irmãos se perdendo em pecados. Só que muitas vezes, sabe qual que é a nossa postura? Nós preferimos manter uma amizade falsa do que nos desgastar pela verdade. Esse, contudo, meus irmãos, não é um ensinamento de Deus para a sua igreja. Provérbios 27, os versículos 5 e 6 dizem: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, os versículos 5 e 6. Meus irmãos, se nós somos família de Deus, precisamos ser um ambiente onde há exortação e amor. Todos que estão aqui são passíveis de erro. E como uma família ideal se corrige, a igreja é o ambiente para que haja ensino, para que haja disciplina. Nós precisamos sim ser sábios ao exortar.
E precisamos exortar baseado na palavra. Exortar com graça, com mansidão. Ao mesmo tempo que, ao sermos exortados, precisamos ser humildes, para que aprendamos com as exortações que recebemos. Para que, como crentes, venhamos compor o corpo de Cristo de maneira eficaz. Isso nos leva ao segundo ponto do nosso texto. Devemos exortar a todos como uma família. Portanto, meus irmãos, fica claro para nós que é dever do pastor e do presbítero exortar os fiéis à luz da palavra. É dever de todo crente, de modo paralelo a essa exortação dos líderes, também zelar pelos outros, exortando à luz da palavra, para que não sejam acomodados em seus pecados. Agora nós temos que entender como essa exortação que tem que ser feita. É um dever exortar, mas como ela deve ser feita? Nesse sentido, Jesus ele nos ensina algo muito precioso, como nós lemos lá em Marcos 3. Todos nós, igreja, por meio da fé somos feitos uma família. E é interessante que Paulo aqui argumenta a Timóteo que ele deveria também tratar todos como uma família. Os mais velhos como pais e mães, os mais novos como irmão e irmãs. Então percebam que Paulo aqui ele está usando o modelo familiar para regulamentar a estrutura de igreja também. Logo, se nós queremos saber como tratar ao nosso irmão da fé, basta nós olharmos para o padrão que é esperado da família. Aos mais velhos, tratemos como aos pais. Aos mais novos, tratemos como a irmãos. E é claro, eu sei que nem sempre os nossos lares são referência. Talvez você diga, pastor, mas eu conheço muitos lares onde os filhos não tratam os pais como deveriam. Ou também, eu sei de casos onde os pais não conduzem o lar de maneira sábia. E talvez nós nos questionemos, como lidar com os irmãos da igreja, se nem na minha casa tem ordem? E é por isso, meus irmãos, que nós vemos que uma das instruções que Paulo deu a Timóteo é que os presbíteros devem governar bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, os versículos 2 ao 5 deixam isso muito claro. Os bons lares devem ser modelo para a igreja. E se a realidade do seu lar não é essa, o conselho da palavra é: mude, siga o modelo. Bons lares são modelos para a igreja como um todo. O ideal de Deus são lares bem estruturados e que sirvam assim de modelo para a igreja. E Paulo então ele olha para a igreja como uma família e assim estabelece algumas regras ao praticar-se a exortação. Ao tratar com os mais velhos, como um pai e uma mãe, com honra. Ao tratar com os de mesma idade, como a um irmão. Se for do mesmo sexo, com todo respeito. Se for com alguém do sexo oposto, faça-o com toda pureza, fugindo da aparência do mal. Essas recomendações, elas são necessárias para a saúde da igreja e para que assim mantenhamos a nossa unidade. Então, o primeiro grupo que nós temos que olhar é como lidar com os mais velhos. E a exortação aqui é: trate como se fosse o seu pai ou sua mãe. E esse argumento, meus irmãos, sem sombra de dúvida, nos lembra muito bem o 5º mandamento: honra ao teu pai e à tua mãe. Por mais que os irmãos mais velhos da igreja, pelo menos os mais velhos em relação a nós, né? Vamos colocar dessa forma. Mesmo aquele irmão que é mais velho do que você na igreja, talvez ele não vai ser literalmente o seu pai ou a sua mãe. Talvez ele não vai ser literalmente alguém com quem você tem um vínculo de sangue. Nem todos aqui são literalmente família consanguínea. Mas a lógica aplicada aqui ao 5º mandamento, ela serve muito bem para a nossa realidade de igreja. Porque essa ordenança, ela não se aplica apenas a pais e mães, mas a todos que são mais velhos, todos aqueles que estão com caminhada maior do que nós, no nosso ciclo de convivência. É exatamente assim que o catecismo da nossa igreja, o catecismo maior, na resposta da pergunta 124,
interpreta o quinto mandamento. Ele diz que as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade, especialmente aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Isso nos ensina, meus irmãos, que os mais velhos são dignos de ser tratados com todo respeito. E por isso, ao ser exortados, têm que ser exortados com honra. Isso não quer dizer que os mais velhos não devem ser confrontados. Percebam que o texto ele é muito claro. Exorte aos mais velhos. Faça-o com respeito, mas não deixe de fazer. Isso, meus irmãos, se deve a uma verdade muito simples. Pessoas mais velhas também erram. E ao errarem, também precisam ser corrigidas. Timóteo era um pastor jovem, mas ele não deveria se intimidar diante das pessoas mais velhas da igreja. Antes, ele deveria caminhar com elas e, se necessário, confrontar essas pessoas. Isso, meus irmãos, acontece porque a autoridade de um pastor, a autoridade do líder ao confrontar, não vem dele mesmo. A autoridade do pastor não vem dele mesmo. A autoridade vem do evangelho. Logo, a exortação aos mais velhos não deve ser feita de qualquer modo, mas sim com a paz, com respeito, com graça, mas ainda assim exortar. E talvez os irmãos que são mais velhos se sintam ofendidos e pensem: quem que é esse jovem para me confrontar? Nem saiu das fraldas e está pensando que pode me ensinar como é que se vive. E meus irmãos, percebam, o pastor, quando ele fala a verdade, o presbítero, quando ele fala a verdade do evangelho, ele não está falando dele mesmo. Ele está falando de uma verdade que se fez carne e veio ao mundo há mais de 2000 anos. Ainda que o líder, que o presbítero, que o pastor seja jovem, se ele traz a verdade da palavra, ele deve ser ouvido, pois a verdade é a verdade, seja ela dita por quem quer que for. E o segundo grupo, meus irmãos, para qual Paulo olha, então depois de tratar os mais velhos da igreja, ele trata com aqueles que têm a mesma idade. E na tratativa com aqueles de mesma idade, o conselho é: exorte com humildade. Meus irmãos, Timóteo, ele foi estabelecido como pastor daquela igreja, e por isso então ele foi constituído como uma autoridade sobre aqueles que ali congregavam. E como autoridade ele devia exortar também aqueles de mesma idade, aqueles que eram seus pares. Contudo, algo que poderia acontecer nessa relação com os de mesma idade, talvez, nos dá a entender o texto pelo menos, é a soberba. Timóteo, ele estava numa posição acima daqueles que estão então sob a sua liderança. E isso poderia lhe incorrer em soberba. E é por isso que Paulo orienta Timóteo que, ao escolher-se um pastor, um presbítero, ele não pode ser neófito, ele não pode ser novo na fé, porque isso poderia gerar orgulho, poderia gerar soberba, e poderia lhe servir como tropeço. Então, meus irmãos, isso deixa muito claro que, quando nós nos aproximamos do outro, que precisa ser exortado, mas quando nós nos aproximamos daquele que precisa ser exortado com soberba, acreditando que nós somos melhor do que o outro, porque eu não luto com esse pecado, eu não peco igual ele, então eu sou um líder, sou mais puro. Isso, meus irmãos, traz duas consequências terríveis. Aquele que precisa ser exortado fecha o coração, fazendo então com que ele resista às exortações, ao mesmo tempo que leva aquele que exorta a pensar de si mesmo além do que convém, assumir uma posição presunçosa, o que lhe pode ser motivo de ruína. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que todos nós somos caídos, e se nós não estamos em pecado, é porque Deus mesmo nos sustenta. Logo, não há direito
de nós agirmos com soberba. Nós não temos esse direito. Mesmo aqueles que são líderes. Se você é líder, não é por você mesmo. É porque Deus te vocacionou. Deus te capacitou. Deus instruiu a igreja para que você fosse eleito para tal função. Não lhe cabe soberba. Não lhe cabe orgulho. E o último conselho dado em relação a como lidamos com pessoas do sexo oposto. Ele diz: façamos com toda pureza. Por conta da posição que ocupam dentro da igreja, é comum que pessoas que exercem liderança lidem com pessoas do sexo oposto. É natural na igreja. A igreja ela é composta por pessoas de homens e de mulheres, de pessoas mais jovens e mais velhas. E por conta disso, grupos diferentes existem. E a grande questão é que quando nós lidamos com pessoas do sexo oposto, sem sabedoria e sem fugir da aparência do mal, como Paulo mesmo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses 5:22, nós podemos abrir oportunidade para dar vazão aos desejos da carne e às tentações do diabo. Meus irmãos, é triste dizer isso que eu vou dizer, mas existem muitos relatos de adultérios que começaram como um aconselhamento no gabinete pastoral. Isso, meus irmãos, é algo muito sério. É muito comum que pastor, que líderes aconselhem aos irmãos nas mais variadas áreas da sua vida, inclusive na área sexual, uma temática complicada, uma temática delicada. Por isso o conselho de Paulo aqui a Timóteo é: não lide com o sexo oposto, de forma que pode dar a entender impureza. Lide com o sexo oposto com apoio, com acompanhamento de outros que estão também na liderança. De modo prático, alguns conselhos olhando para os nossos dias, é comum que se coloque no gabinete pastoral portas ou janelas de vidro para ter visibilidade. É prudente que nunca se acompanhe, nunca se aconselhe pessoas do sexo oposto sozinho. Faça isso com um cônjuge, faça com outra pessoa que também está na liderança da igreja. Encaminhe a pessoa que precisa de orientação a outro na igreja do mesmo sexo, que vai ter também capacidade de orientar essa pessoa. De forma bem simples, o conselho é: fuja da aparência do mal. Tudo que pode dar a entender aquilo que você não quer, tudo que vai te dar uma visão de impureza sexual, corra. Não deixe dar oportunidade para isso. Fuja da aparência do mal. Isso, meus irmãos, nos faz entender então como lidar com esses grupos. Isso é necessário. Nós somos igreja, a grande família do Senhor. Nós somos diferentes em muitos aspectos, idade, gênero, o que certamente vai mudar a forma como nós pensamos, a forma como nós lidamos uns com os outros, ao mesmo tempo que nós temos que entender uma verdade: todos somos passíveis de erro, e o melhor ambiente para sermos tratados destes erros é a igreja, a família do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus sabedoria, a fim de podermos auxiliar aos nossos irmãos, sendo um instrumento de exortação. Não podemos ver o pecado, o equívoco do nosso irmão e simplesmente nos calarmos. Ao mesmo tempo que precisamos dizer com mansidão, com humildade, a fim de que, ao ser confrontado, isso gere em nosso coração reflexão e mudança, ao invés de rancor e divisão. E que tudo isso seja feito então com mansidão, graça, com todo respeito, sempre fugindo da aparência do mal. E o que fazemos então com todas essas verdades que foram colocadas aqui? Em primeiro lugar, aos que são líderes, exorte a igreja em todo o tempo. Se você foi chamado para exercer a liderança, principalmente pastor e presbítero, essa é uma função que recai sobre nós.
Todos na igreja precisam ser exortados. A função do líder no corpo de Cristo não é agradar aqueles que estão sob a sua liderança, mas sim honrar a Deus, glorificar o seu nome, zelar pela pureza da igreja, zelar pela observância da palavra. Liderança, ela não foi estabelecida para agradar homens. Não é dever do pastor agradar homens. É dever do pastor se fazer cumprir as Escrituras, se fazer cumprir aquilo que o Evangelho nos diz. Por isso, aqueles que estão chamados à liderança, entendam essa verdade. O nosso compromisso maior é com a palavra, é com a verdade do Evangelho. Por isso que nós tenhamos coragem e firmeza ao exortar, não sendo rude, não sendo áspero, não é isso, mas fazendo com graça, com bondade, mas ainda assim, exortando todo aquilo que precisa de confrontação. Em segundo lugar, para a igreja, exortem uns aos outros com toda a sabedoria. Vocês, como irmãos, também são chamados a viver como essa grande família. E se você ama a sua família, com certeza você vai querer o melhor para o outro, não vai? Se você ama o seu irmão, se você ama a sua irmã, se você ama o seu pai, se você ama o seu filho, você não quer o melhor para essa pessoa? Você não quer que ela viva da melhor maneira possível? Deus, ele nos chama de família. Então, meus irmãos, a lógica é a mesma. Se nós somos uma grande família como igreja, nós temos que querer o bem do nosso irmão. E querer o bem do nosso irmão, muitas vezes, vai ser também confrontá-lo. Se você conhece alguém que está em pecado, se você conhece alguém que por alguma prática está se afastando do princípio da palavra, e talvez só você saiba, talvez seja a hora de você orar, se colocar diante de Deus, confrontar, chamar a liderança para que isso seja tratado. Nós precisamos zelar pela santidade da igreja. Trate todos como uma família, como aqueles que você quer bem, como aqueles de quem você quer cuidar. Mesmo que cuidar seja talvez chamar a atenção, talvez exortar, fazendo com honra, com humildade, com pureza, mas reconhecendo que é isso que Deus espera de nós. E em último lugar, quando nós formos exortados, aceite a exortação. Muitas vezes, a grande dificuldade de exortar é justamente porque o outro vai ser resistente a ouvir. Mas, meus irmãos, tenha humildade. Não se ensoberbeça. Meus irmãos, não permita que o seu orgulho te prive da comunhão com Deus e da comunhão com seu irmão. Não seja resistente. Olhe para a palavra. Se alguém está lhe exortando, lhe confrontando, ore com ele. Peça para que Deus o ensine a como mudar à luz das Escrituras, à luz da Escritura. Peça para que Deus trabalhe no seu coração, trabalhe nessa situação. Não seja orgulhoso, não seja presunçoso. Reconheça que você também precisa de mudar, porque todos nós erramos, todos somos pecadores, e todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar ser confrontados, vamos precisar ser exortados, e que ao ocorrer isso, nós possamos ter a humildade de ouvir, a humildade de aceitar, refletir, gravar essa palavra no coração, e assim crescer, de acordo com aquilo que Deus mesmo tem para nós, como família, como povo do Senhor. Amém? Vamos orar, encerrar esse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor nos fez essa grande família, igreja, povo do Senhor, pessoas com histórias diferentes, com origens diferentes, pessoas de sexo diferente, com posições socioeconômicas diferentes, mas que por meio da fé são chamadas de família,
famílias um dos outros, todos chamados filhos de Deus, unidos em Cristo, em adoção, para que nós sejamos feitos assim um só corpo, a sua igreja, a sua família. Te louvamos, Pai amado, por esse grande privilégio, que é poder compor a família da fé. E pedimos, Pai amado, nos ensine a caminhar como uma família. Como família, nós muitas vezes vamos ter sim diferenças, muitas vezes vamos sim precisar exortar, chamar a atenção, mas o nosso pedido, Pai amado, é nos ensine a como caminhar uns com os outros. Nos ensine, Pai amado, a ter mansidão e humildade. Nos ensine a refletir o Teu santo evangelho. Aos que são chamados à liderança, principalmente ao pastor, aos presbíteros, Pai amado, que o Senhor dê toda a sabedoria, para que possam exortar a Tua igreja e conduzir a Tua igreja em toda a santidade, não de acordo com os nossos desejos, mas de acordo com aquilo que o Senhor mesmo tem na Tua palavra. Nos ensine, Pai amado, a como caminhar conforme o Teu querer. Também, Pai amado, que ao vermos o nosso irmão em pecado, ao vermos aquele que nós amamos se afastando do Teu santo evangelho, que venhamos, Pai amado, nos incomodar e confrontar, que possamos, Pai amado, amar mais a verdade do que amar a nossa comodidade, Pai amado, e assim possamos exortar uns aos outros e que cresçamos em amor, e que ao sermos exortados, tenhamos humildade e mansidão, com toda a disposição do coração, e com a ação do Teu Santo Espírito, nos moldando e nos ensinando a como viver para a glória do Teu santo e precioso nome. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Peço à igreja que se coloque de pé nesse momento. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com todos vós, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém.